Aleluia, graças a Deus, Santa Amada Igreja, com a mais doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode se assentar por um momento, aleluia, em nome de Jesus. Hoje, antes de vir para cá, eu estava no trabalho, eu estava orando, Senhor, eu queria tanto contar uma bênção, um livramento lá onde eu vou pregar, é a primeira vez que eu sempre gosto de contar um testemunho, contar uma bênção, um livramento. E daí, ainda no meu trabalho, eu estava até comentando com a irmã obreira que eu estava lá na hora do café, no hospital, estava tomando café lá, e eu estava segurando o copo com as duas mãos. E com as duas mãos eu estava segurando e eu estava falando para as moças que trabalham comigo sobre a palavra que eu ia pregar nesta noite. Eu estava explicando para elas o que era e explicando para elas. Quando eu terminei de falar, o copo da minha mão, ele voou para cima. Eu nunca vi um copo voar para cima assim. Parecia que alguém tinha pegado e batido embaixo o copo caiu, o café quente. Eu tinha pegado o café quente, derramou tudo no meu vestido aqui e ficou, e queimou a minha perna. E eu falei, não, mas em nome de Jesus eu vou na casa de Deus, eu vou buscar a bênção do Senhor para minha vida nessa noite. Pode ter queimado a minha perna, pode ter sujado o vestido, mas eu vou na casa do Senhor nessa noite buscar a minha vitória. Aleluia. Vamos louvar um hino ao Senhor antes de entrarmos em oração. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, a ti entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, a ti entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos nos colocar de pé para orar ao Senhor nesta noite. Abra teu coração ao Senhor, coloque todos os seus problemas, tudo aquilo que você necessita na presença dEle, porque Ele tem resposta, Ele tem bênçãos para te dar. Mas para isso nós devemos clamar a Ele nesta noite de todo o nosso coração, todos dando glória, 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 glória a Deus. Oh glória, 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 glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, uma vez mais, Senhor meu Deus, nós viemos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Meu Deus, perdoa tudo aquilo que nós falamos, que pensamos, que fizemos, ó Deus, que te desagradou. Ó Espírito Santo, nesta noite, purifica, Senhor, a nossa vida, purifica, Senhor, a nossa mente, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Ó glória, 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 glória a Deus. Ó Deus amado, nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe as minhas irmãs, porque o Senhor trouxe os meus irmãos nesta noite. Ó Pai amado, independente da situação, do problema, eles vieram ouvir da Tua palavra e nós colocamos tudo perante o Teu altar, Senhor. Ó meu Deus amado, vê essa situação dentro desse lar, vê essa situação dentro dessa casa, Senhor meu Pai.
aonde só há contenda, aonde só há discórdia, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Sai, 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 todo espírito da contenda, espírito maligno, sai dessa casa, sai dessa família, pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Toda obra de magia feita contra este homem, toda obra de magia feita contra esta mulher, cai por terra agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Toda enfermidade sai, 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 aonde estiver o mal-estar, aonde estiver uma dor na coluna, dor na perna, o sangue de Jesus tem poder. Sai desse pulmão toda enfermidade, sai toda enxaqueca crônica, o sangue de Jesus tem poder. Ó meu Deus e meu Pai, que nessa noite o Senhor possa derramar o bálsamo da cura em cada vida. Ó meu Pai amado, que os meus irmãos, as minhas irmãs saiam renovados, ó Pai, pelo teu divino Espírito Santo. Ó glória, 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 glória a Deus. Ó meu Pai amado, nessa noite, círculo de oração, meu Pai, vai abençoando a cada vida. Entra com providência dentro desse casamento, Senhor, aonde esse esposo maltrata a sua esposa, aonde essa esposa não quer nem saber da palavra do Senhor. Ó meu Pai, queima, queima, queima todo espírito do adultério, toda obra contrária, sai, 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 toda divisão, e há poder no sangue de Jesus. Ó meu Deus, nesta noite nós oramos agora, vai abençoando a Fundação Reviver, meu Deus, ajuda mais e mais a tua igreja, ajuda mais e mais os meus irmãos, as minhas irmãs a buscarem, Senhor, a tua presença. Ó meu Pai amado, tira toda a tristeza desse coração, sai tristeza, sai, sai todo espírito da angústia agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. Ó meu Deus amado, aonde estiver o coração triste, aonde estiver o coração abatido, que nesta noite venha sair renovado. Ó meu Pai, a tua palavra diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Consola, Senhor, com teu divino Espírito Santo o coração dessa irmã, o coração desse irmão, ó Pai amado, que está preocupado com o dia de amanhã, que está preocupado, Senhor, com aquilo que vai dar de comer para os seus filhos. Mas, ó Deus amado, tu és o Deus da providência. Meu Deus, provê o que cada um veio buscar nesta noite. Oh glória, 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 glória a Deus. Sai, sai, sai todo mal, sai toda angústia, todo espírito do suicídio agora. Satanás, você que lança seta na mente dessa pessoa para tirar a própria vida, e há poder no sangue de Jesus, e há poder no sangue de Jesus Cristo. Vai saindo agora desse lar, sai, 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 sai dessa mente, sai dessa vida, pelo poder da oração, pelo poder do Espírito Santo. Oh meu Deus, levanta cada dia mais e mais o círculo de oração da tua igreja. Ajuda as minhas irmãs obreiras, ajuda os meus irmãos obreiros, os membros, os visitantes, meu Pai, dando força, graça, vigor, Senhor meu Deus. Abençoa os irmãos, as irmãs que vão descer as águas, que eles possam cumprir com a tua justiça. Oh glória, glória, glória a Deus. Sai, sai toda a barreira, sai toda a muralha da vida dessa pessoa agora. O sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Sai obra maligna, meu Deus, que essa noite correntes venham ser quebradas, ó Pai, porque tu és o Deus que veio para salvar aquilo que havia se perdido, ó Pai. Ajuda essa pessoa que precisa de uma libertação, que precisa de uma resposta vinda dos altos céus. Oh glória, 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 glória a Deus. Oh glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus, vai falando com cada irmão, vai falando com cada irmã, Senhor, que eles possam
Senhor, estar com o coração aberto para ouvir e aprender da tua palavra. E eu também, Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, usa-me conforme o teu querer. Usa os demais irmãos e irmãs cada dia, Senhor. Aperfeiçoa, Senhor, a vida de cada um nessa noite e fala conosco para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode pegar a sua palavra, a palavra de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nesta noite que se encontra em Lucas 7 e versículo de número 11. Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 11 da palavra do Senhor. Aleluia. Um texto bem conhecido da Bíblia, aleluia, de conhecimento de quase todos os cristãos, mas nesta madrugada eu estava orando e o Senhor revelou essa palavra. Então eu creio que Deus tem grandes coisas na sua vida através desta palavra, porque ela é viva, aleluia. Todos acharam a palavra do Senhor, amém? Amém, aleluia. Vamos ler então. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Até aqui a palavra do Senhor. Pode se assentar e bater as palmas bem alegre para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, eis aqui a palavra do Senhor, que ela é maravilhosa para nós. Cada dia que nós lemos a palavra de Deus, ela se renova e ela fala algo diferente em nossos corações, porque ela é viva, aleluia. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aqui que no versículo 11 de Lucas 7 diz que no dia seguinte, Jesus, os seus discípulos e a multidão, eles foram à cidade de Naim. Antes deles irem para Naim, eles estavam em Cafarnaum. Eles estavam lá onde houve a cura do servo do centurião. E grande multidão se ajuntou após aquela cura que o nosso Senhor Jesus fez na vida daquele homem. E eles então no dia seguinte partiram para a cidade de Naim. E a cidade de Naim, eles estavam, infelizmente, para eles estavam num dia triste, mas para a multidão que estava com Jesus era só mais um dia alegre, um dia onde eles poderiam acompanhar ao Senhor. Então imagine o seguinte cenário: uma multidão seguia a Jesus, a multidão ia festejando, se alegrando, dando glória a Deus junto com Jesus. Porque aonde Jesus passa tem alegria, aonde Jesus vai tem alegria, porque Ele é o próprio Deus. Ele curou o servo do centurião e o povo já estava com a fé lá em cima, por causa que o Senhor já tinha operado milagres e ia continuar operando. E então eles passam naquela porta daquela cidade e veem que o clima daquela cidade está em contraste com aquilo que é a realidade que eles estavam. Eles estavam enterrando um jovem, o filho de uma viúva. E aqui nós lemos que aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos com uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão. Nós vemos aqui que a mulher, ela era viúva. Naquela época, uma mulher ser viúva era
horrível, era ultrajante uma mulher ser viúva, porque quer dizer que ela tinha perdido seu esposo. A única forma de renda que possuía uma mulher naquela época era o que? Era através do seu filho e através do seu esposo, o homem, porque as mulheres não poderiam trabalhar naquela época. Porém, ela já não havia o seu esposo, a parte da sua família, e ainda, além de não ter o seu esposo, o seu filho jovem, como nós lemos, tinha morrido. Aquela mulher, ela estava desolada, estava sem saída. Imagina você ter que enterrar o seu filho, já não tem mais o seu esposo, e na época lá, isso era horrível, porque ela poderia estar preocupada com tantas coisas, sobre como ela ia se manter, visto que ela não poderia trabalhar. Ela poderia estar pensando do que ia ser dela. Pronto, vou perecer agora, igual a viúva de Sarepta. Quando o profeta foi lá, ela falou que o filho e ela só iam comer o pão e morrer, já não tinha mais nada para ela. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, e Ele viu o sofrimento daquela mulher viúva. Ele viu, e nós lemos a palavra do Senhor aqui na palavra do Senhor. Nós lemos que a verdadeira religião é ajudar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Aleluia. Vamos aqui na palavra de Deus, que se encontra no capítulo de Tiago, de número 1. Tiago 1 e versículo de número 27, que diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É importante nós sempre falarmos tudo conforme a Bíblia diz. Nada que nós falamos pode ser fora da Bíblia. Então nós lemos que a verdadeira religião é nós ajudarmos o nosso próximo. E assim Jesus, ele se moveu da íntima compaixão por aquela mulher. Nós vemos também em outra parte da palavra de Deus, em Salmos de número 146 e versículo de número 7, que diz assim: o que faz justiça aos oprimidos, o que dá o pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. E nós vemos aqui no versículo 9 de Salmo 146, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Ou seja, o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele provê tudo o que nós precisamos no momento certo, na hora certa. Jesus, Ele teve o tempo certo dele passar por aquela cidade, porque se Jesus tivesse decidido não passar pela cidade de Naim, aquele jovem ia simplesmente ser só mais um morto, aquela viúva ia ser só mais uma na cidade e nada teria acontecido. Mas Eclesiastes 3:1 diz que para todo propósito debaixo dos céus há um tempo determinado, e Jesus já tinha determinado o encontro com aquela viúva. Jesus já sabia o que estava se passando naquela cidade. Então ele foi até lá para glorificar o nome dele e mostrar que ele tem poder, independente da situação. Ele tem poder sobre a morte, porque ele é a própria vida. Então lá naquela cidade de Naim houve um confronto muito grande, se nós formos ver, entre Jesus, a multidão e os seus discípulos, que estavam alegres, estavam jubilando na presença de Deus, e aquela cidade, em contraste, estava todo mundo triste, estava todo mundo chorando, porque estavam enterrando um ente querido daquela viúva. E nós lemos que não era só a viúva, ela estava sozinha com o filho dela morto, não, mas uma grande multidão ia com ela também. Imagine a multidão com Jesus e a multidão com aquela viúva se encontrando no meio do caminho, e ninguém entendendo nada, uns vindo felizes e outros chorando. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele já sabia daquela situação, e por isso
Como nós lemos, o nosso Deus, Ele sustém os órfãos, as viúvas e todo aquele que clama por Ele. Aquela mulher pode ter pensado que era o fim, que ela ia perecer, mas Deus tinha um propósito naquela dor que ela estava passando. A Bíblia diz que não vem tentação sobre-humana, de que nós não possamos suportar as tentações que Deus nos dá, todas elas, pela graça e misericórdia de Deus, nós podemos conseguir vencer, porque Ele não vai nos dar um peso maior do que aquilo que nós não conseguimos. E Deus sabia que aquela viúva, ela ia suportar a perda do filho dela, mas ia confiar naquilo que Jesus estava falando, naquele não chores que Jesus disse para ela. Não foi só um não chores de boca para fora. Muitas das vezes nós ficamos até sem saber o que fazer quando alguém senta do nosso lado, conta o seu problema e começa a chorar. Eu só falo para a pessoa que eu posso orar por ela e escutar ela falar. É isso que eu digo quando alguém começa a chorar do meu lado, porque eu não sei falar. Eu não posso dizer não chores. O meu não chores não vai ser igual ao de Jesus. Entende? Porque quem só consola é o Espírito Santo. E naquele dia Jesus tinha falado para aquela viúva: não chores. Foi um não chores diferente, porque poderia ter as vizinhas, todos que estavam com ela poderiam ter falado: não chora, né? Vai dar tudo certo. Mas de nada adiantou aquela multidão falar. Ela ainda assim estava preocupada, estava com aquela dor. Mas quando Jesus disse não chores, é porque Ele já tinha a solução para o problema dela. Aleluia! E nós lemos na palavra de Deus aqui no versículo 13: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. O nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Quando nós passamos pelas piores provações da nossa vida, Ele está conosco para nos ajudar, para nos sustentar, porque Ele tem compaixão. Ele é um Deus de compaixão, um Deus de benignidade, de misericórdia. A misericórdia dEle é a causa de nós não sermos consumidos. E todo dia nós temos esse direito à misericórdia de Deus, porque ela se renova a cada dia, entende? Para a nossa vida. E nós vemos a misericórdia do Senhor na nossa vida de uma forma maravilhosa, a qual é a nossa salvação. Aquela mulher estava desolada, perdida nos seus sentimentos. E assim somos nós no pecado. Nós somos perdidos quando estamos vivendo para o mundo, quando nós estamos vivendo uma vida de pecado. É horrível, é uma distância de Deus tão grande, tão profunda, aquele vazio no coração que nada preenche. Aquela viúva, aquela mulher estava rodeada de multidões, mas ela ainda assim estava triste. Porque se ela não tivesse triste, como é que Jesus ia dizer para ela: não chores? Ele conhecia o coração dela. Talvez na frente daquela multidão ela podia estar mais desanimada, mas Jesus sabia o coração dela, de como ela estava mais triste do que aparentava estar de verdade. E por isso Deus, Ele se moveu de compaixão por ela. E nessa noite Ele tem compaixão para a nossa vida também. Aleluia. Ele demonstra a compaixão dEle por nós nesta noite, nos trazendo a palavra dEle. A Bíblia Sagrada passou por tantas coisas. A Bíblia, pensa, os escritos da Bíblia Sagrada têm mais de 2000 anos e Deus preservou a Bíblia até aqui. A Bíblia é sagrada para nós lermos a palavra dEle. Então nós vemos o cuidado do Senhor conosco. Eu estava estudando e eu estudei a Bíblia e eu vi que alguns escritos bíblicos eram feitos na argila e depois primeiro nas pedras, depois nas argilas, depois nos pergaminhos, e assim veio vindo. E hoje em dia nós temos acesso à Bíblia em tantos
assim tão facilmente. Se você ir numa livraria, você encontra a Bíblia Sagrada. Se você instalar no seu celular, você tem acesso à Bíblia Sagrada, para nós vermos o cuidado de Deus conosco. Deus quer que nós lemos a palavra dele, essa é a forma que Deus demonstra compaixão para nós. Aleluia. E nós vemos também que a palavra de Deus nos fala que Jesus, ele veio a esse mundo, ele se fez carne como nós. Jesus chorou também. Jesus, ele chorou, mas ele chorou porque ele estava em carne como nós, e muitas das vezes nós não estamos bem. Jesus, ele foi chicoteado, morto naquela cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele foi glorificado e foi aos céus e falou que deixaria o Consolador para nós, que é o Espírito Santo, o qual ele vai te ajudar nas horas de angústia. O Senhor, o Espírito Santo vai estar com você, mas para isso nós devemos ter o quê? Nós devemos ter o Senhor conosco. Nós devemos aceitar a Jesus. Nós devemos querer ter Jesus na nossa vida. E assim o Espírito Santo vai estar conosco quando nós buscamos a Ele de todo o coração. Porque Jesus mesmo disse: aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu e meu Pai viremos nele e faremos morada. Ou seja, se você quer amar a Jesus de todo o seu coração, se você quer que Jesus esteja com você, você tem que querer estar com Jesus, tem que se entregar a Ele de todo o coração, porque é através dele que nós somos salvos. Aleluia. É através do nosso Senhor Jesus Cristo que nós somos salvos, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele veio em carne e tudo, padeceu como no mundo todos irão padecer, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci todas elas. Nós devemos ter bom ânimo quando nós temos uma provação. Irmã Larissa, mas é tão difícil ver que na minha casa está faltando tudo. É tão difícil ver o meu filho, a minha filha pedir uma bolacha e eu não ter para dar. Irmã Larissa, é difícil dar glória a Deus quando no trabalho estão perseguindo. Mas o Senhor diz que quando nós somos perseguidos por amor dEle, é para nós nos alegrarmos. É para nós nos alegrarmos, porque Jesus também padeceu perseguições. Aleluia. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos continuar firmes na palavra do Senhor. Nós lemos também no versículo, nós lemos em 2 Tessalonicenses 1 e versículo de número 9, porque eles mesmos anunciam de nós a qual entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Isso significa que não importa aquilo que você fez a partir do momento que você se arrepende de todo o coração ao Senhor Jesus, Ele te perdoa e te dá uma vida nova. Porque em João 3 fala que nós devemos nascer de novo. Nós devemos nascer de novo, não da carne, mas da água do Espírito. Nós devemos nascer, ser uma nova criatura em Cristo. E quem vai transformar o nosso coração é o Espírito Santo. E uma vez que nós viemos para a presença do Senhor, servir a Ele, o que nos resta é esperar a nossa salvação chegar, que é o nosso Senhor Jesus, a qual vai vir buscar um povo eleito, um povo de boas obras, zeloso, e que está lavado no sangue dele. Aleluia. Por isso que é muito importante. Jesus, quando foi naquela mulher, naquela viúva, Ele não foi com só por ir, mas Ele tinha um propósito em lá, que era levar vida, porque aonde Jesus passa, Ele é a própria vida para nós, porque a Bíblia diz que nos pecados nós estamos mortos em pecado,
e o salário do pecado é a morte. É verdade. Nós possamos Amém. estar vivos aqui, Aleluia. mas se nós vivemos uma vida de pecado, a nossa morte vai ser espiritual e muitas das vezes até física. Porque, por exemplo, um bandido, ele vai, rouba um banco e chega lá e morre roubando o banco. É um pecado que levou à morte física, mas o problema grande mesmo é a morte espiritual, porque vai chegar o tempo da segunda morte, Oh, meu que Pai, vai durar por uma eternidade inteira, a segunda morte. A segunda morte. Mas a palavra de Deus diz para nós em João 6 e versículo 47 assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Crer em Jesus, crer no Senhor, mas não é só crer de boca para fora, não. É colocar com confiança. A fé, ela significa fidelidade, ser fiel ao Senhor Jesus. A fé significa ação, é você tomar uma atitude, é você colocar a sua fé em prática nesses momentos de angústia. A fé, ela significa você confiar de todo o coração no Senhor. A palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Para sempre, por quê? Porque aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. E eterno é para sempre. E é maravilhoso quando nós podemos crer no Senhor. Então, nesta noite, o Senhor fala conosco através dessa mensagem que Ele tem vida para nos dar a cada dia. O Senhor, Ele quer dar vida e vida com abundância para nós. Nós vemos aqui ainda no versículo de número 13 que Jesus falou: não chores. Em Mateus 5, a palavra diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aquela viúva estava chorando, estava angustiada, e logo veio o socorro dela, que era Jesus. Jesus veio consolar ela. E nós vemos como a forma tão maravilhosa que Jesus consolou aquela mulher. Deus, Ele pode usar várias maneiras para te consolar no seu dia a dia, desde dos mínimos detalhes, porque o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, até nas grandes coisas, como foi com a viúva de Naim. A Bíblia não diz o nome dela, a Bíblia só relata ela como a viúva de Naim. E é assim, nós vemos que não importa o nosso nome, aquilo que nós somos, nem nada disso, mas importa aquilo que Deus faz na sua vida, aquilo que Deus transforma a sua vida, porque Deus transformou a vida daquela mulher. Ela estava num estado muito ruim e Deus transformou ela num estado muito bom, a qual Deus ressuscitou o filho dela. E nós vamos ler isso no versículo 14. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Aleluia. Isso nós vemos, meus queridos irmãos e irmãs, que a palavra do Evangelho, a palavra do Senhor, ela não é só meras palavras vãs, não, mas ela é poder para a nossa vida. Ela tem poder para mudar, para restaurar. Nosso Senhor Jesus, Ele venceu a morte e Ele pode te ajudar. Nós vemos que para nós é impossível não morrer. É o que todo mundo vai acontecer com todo mundo. Se morrer naturalmente, vai um dia ter que passar. Se Jesus não voltar, eu vou morrer, os irmãos vão morrer, entende? Mas se o Senhor voltar daí, a gente é arrebatado em nome de Jesus. Mas a princípio a morte é para todos e não tem como fugir dela. Mas o Senhor Jesus, Ele tem a vida espiritual para nós. Ele tem algo muito mais precioso do que carro, do que casa, como muitos saem pregando aí o Evangelho hoje em dia, com aquelas teologia da prosperidade. Receba, Deus vai te dar casa, carro. Deus tem tudo isso para te dar, sim, mas o Senhor quer te dar algo muito melhor, que é a salvação, que é a vida eterna.
Aleluia. E nós vemos, aleluia, nós vemos aqui que o Senhor disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Isso nos lembra de Ezequiel 37, aleluia, aonde o Senhor falou para Ezequiel: profetiza sobre esses vales de ossos secos. E houve um rebuliço, e aqueles ossos foram se juntando, e mais uma vez a morte foi vencida, porque aqueles ossos do vale seco estavam secos, eram só ossos, mas através da palavra de Deus, bastou uma palavra de Jesus e aquele jovem ressuscitou. Jesus só disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o jovem levantou, e não levantou passando mal não, mas levantou falando, porque o Senhor deu a vida completa para ele. E nessa noite o Senhor, Ele dá vida para você, vida espiritual. Basta nós querermos, basta nós buscarmos, aleluia. E nós vemos em Ezequiel 37 e versículo 4 que diz assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E foi isso também que Jesus fez naquele dia, naquele encontro que Ele teve com a viúva de Naim. Jesus deu vida, ressuscitou. Aleluia. Olha que tremendo, que maravilha. Imagina, igreja, se aparece alguém aqui e a pessoa morre aqui. Quem tem a fé de que o cadáver vai levantar? Quando o missionário Davi Miranda, já aconteceu, eu estava vendo esses testemunhos esses dias, era um jovem chamado Josué, no meio da concentração ele morreu e o missionário orou e ele ressuscitou. E foi uma bênção poder ver, entende? Então Jesus, Ele tem tudo isso para nos dar, mas nós devemos o que? Nós devemos entregar a nossa vida para Ele, porque a partir do momento que a gente dá essa vida aqui para Ele, carnal, essa vida cheia de tribulação, Ele tem a vida eterna para nos dar, que é muito melhor. A nossa esperança tem que ser a vinda de Cristo, e olha que Ele já está para vir. Ele bate as portas. Nós estamos vendo aí tantas guerras e rumores de guerra, mas isso aí é só o princípio das dores de parto. É só o princípio do que há de vir ainda. O Senhor vai vir e vai buscar o povo dele. Vai buscar o povo dele. Aleluia. Por isso que é importante nós estarmos com Jesus todos os dias, para a glória dele. E aqui nós vemos que o defunto, ele se assentou e começou a falar. Ele saiu bem. Para quem estava morto, ressuscitou e já saiu falando. Aleluia. Porque Jesus, Ele faz a obra dele completa. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Jesus, Ele começou a boa obra dele não lá em Naim direto não, mas em Cafarnaum, onde Ele já tinha operado uma cura e acrescentado a fé daqueles que iam com Ele. E daí eles foram para Naim e Deus operou mais ainda. E nós vemos que a Sagrada Escritura de Deus fala o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé daquele povo foi aumentada. Assim como nesta noite a minha fé e a sua fé está sendo aumentada, porque nós estamos ouvindo da palavra do nosso Deus. Aleluia. E é através da fé, é através da fé em Jesus que nós temos direito à nossa salvação. Nós lemos: aquele que crê no Senhor tem a vida eterna. Aleluia. Nós lemos também na palavra do Senhor, aleluia, que aqui no versículo 15: e entregou a sua mãe. Imagina a alegria daquela mulher. Uma hora ela estava vendo o seu filho morto ali naquele caixão já, porque a Bíblia diz que Jesus tocou no caixão e daí eles pararam, ou seja, o caixão já estava fechado, o jovem já estava no caixão, já estavam fazendo o cortejo, levando ele para enterrar já. Mas daí bastou Jesus chegar e falar: jovem, a ti te digo, levanta-te.
E aquele jovem saiu falando, conversando, e a mãe dele, e Jesus pegou o jovem e entregou na mão daquela mulher. E olha que maravilha, que tremendo, aleluia. E aqui nós vemos no versículo 16: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o povo. Eles não estavam entendendo que era o próprio Deus que estava com eles. Eles achavam que era um profeta. Um profeta se levantou, ressuscitou aqui. Não, mas era o próprio Jesus, o nosso próprio Salvador, que estava visitando aquela cidade, que estava visitando aquela viúva, que estava visitando aquele lugar e dando vida, e vida com abundância, porque Deus não quer que ninguém morra sem a sua salvação. Deus não quer isso. Deus não tem prazer na morte dos ímpios, mas Deus quer que todos cheguem à salvação. Mas para isso tem que crer. Crer é confiar, é ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das que se esperam. Aleluia. E nós vemos aqui, meus irmãos e irmãs, em Romanos 8 e versículo de número 31, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não nos dará também com Ele todas as coisas? Ou seja, nós vemos que Deus não poupou o seu próprio Filho para nos salvar. Ele é um Deus misericordioso e maravilhoso, e Ele quer transformar a sua vida, mas é só através de Jesus, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, Ele é a verdade, e é através da verdade que nós somos libertos de todas as coisas ruins que nos prendem, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se nós conhecemos a Jesus, se nós cremos em Jesus, se nós estamos com Jesus, nós seremos libertos de todo mal, libertos do palavrão, libertos das drogas, de todas essas coisas ruins, porque o Senhor, Ele é um Deus maravilhoso e que tem a vida eterna para nos dar. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos também lá em Apocalipse, onde nós vamos ver como será um pouquinho dessa grande cidade a qual o Senhor tem para nós. Aleluia. Apocalipse 22 e versículo de número 3, que diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Em breve Jesus vai voltar para buscar o povo dele e levar para essa cidade onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais noite, porque Jesus, Ele é a luz para a nossa vida. Ele é a luz que tira toda tristeza, toda escuridão da nossa vida. Que escuridão, irmã Larissa? O pecado. O pecado, pode ver, quando uma pessoa está com o seu coração irado, ela não se torna uma pessoa difícil de lidar. Você vê, já até vê o semblante da pessoa mudado, quando a pessoa está com tanta raiva no coração assim. E é assim a escuridão do pecado. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu não tinha esse rosto aqui. Tem até foto para comprovar. Eu tinha um olhar vazio, triste. Eu uso muitas fotos que eu tinha antigamente para testemunho, porque Deus foi tão misericordioso comigo que Ele mudou até meu semblante.
agora ter um semblante alegre, feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força de continuar prosseguindo. E é verdade, depois se quiserem até mostrar foto de como que eu era antigamente, era só Deus mesmo na minha vida. Eu agradeço muito ao meu Jesus que me salvou e salva você também. E Ele dá a vida eterna para você também. Mas para isso é necessário nós fazermos o quê? Como diz lá em João 3, nós temos que nascer de novo. Nós devemos obedecer ao Senhor. Nós lemos em João 3, e versículo 3 que diz: Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que isso significa? Nós devemos ser regenerados pelo Espírito Santo, mudados pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem faz a obra na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus. Aleluia! Graças a Deus, aleluia. E nós vamos ler também aqui no versículo que todos se apoderou um grande temor. Temor é diferente de ter medo. Temor é ter respeito, reverência. Medo não, medo a gente sabe o que é o medo, é algo que paralisa a gente. É quando você tem medo de andar na rua sozinho. Mas não, se apoderou um grande temor, um grande respeito, sabe, por Jesus, porque eles verdadeiramente viram que ali havia algo diferente. Eles acharam que era um profeta que havia se levantado, mas era o próprio Deus, e glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Eles glorificavam a Deus, davam glória a Deus, aleluia, com aquele grande milagre do Senhor. E no versículo 17: e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Ou seja, esse milagre que Jesus operou na vida daquela viúva, na vida daquele jovem, foi para testemunho, para que as cidades ao redor, para que o nome dele seja glorificado. Então, muitas situações que acontecem na nossa vida não é só pra gente, é para bom testemunho, para dar o bom testemunho ao nosso próximo. Porque Jesus ressuscitou o filho daquela viúva e a fama dele se correu por todos os lugares ali da região. E assim somos nós, porque o povo foi falar do que havia acontecido, do milagre que Deus tinha feito. E por isso que é importante nós testemunhar as bênçãos que Deus deu, mesmo que seja pequenininha, como uma cura de uma dor de cabeça, mas é uma bênção que Deus deu e que vai glorificar o nome do Senhor até uma ressurreição, como foi o caso da viúva de Naim. Aleluia! E que o Espírito Santo de Deus saia mais e mais em vossos corações, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé então para fazer a oração da fé. Aleluia. Vamos então orar a oração da fé. Ela cura os enfermos e perdoa os pecados. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, todos dando glória, 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 glória a Deus. Oh, glória, 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 glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada irmão, cada irmã, a qual o Senhor trouxe, ó Deus, nesta noite. Ó meu Pai amado, leva cada um em paz para casa. Repreende toda a fúria de Satanás. Sai, 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 sai. Todo atentado do inimigo, toda anarquia de Satanás seja repreendida agora pelo sangue de Jesus Cristo. Ó meu Deus, garante o grande livramento para o Teu povo, livrando, Senhor, do acidente, da bala perdida, Senhor, do assalto. Ó meu Pai amado, cobre cada um com Teu santo sangue, que é
puro, que é carmesim, Senhor, meu Deus. Leva cada um em paz para casa, Senhor, meu Deus, que eles possam guardar a Tua palavra no coração, Senhor, meu Deus. Senhor Jesus, a Tua palavra fala, meu Deus, que cada um faz uma partezinha, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ó meu Deus, então eu oro agora para que o Senhor faça florescer a Tua palavra nesse coração, Senhor, meu Deus. Ó Espírito Santo, muito obrigado, Senhor. Queima toda enfermidade, todo cansaço físico, mental. O sangue de Jesus tem poder, Senhor, meu Deus. Renova mais e mais a força das minhas irmãs e dos meus irmãos, para eles prosseguirem na caminhada, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos nos despedir bem alegre com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Quem quiser oração pode passar à frente que estarei orando em nome de Jesus.